Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, família. Nascimentos de bebês sem registros do pai devem ser notificados ao poder público. Combate à pobreza. CLDF une esforços para acolhimento de pessoas em situação de rua. Proteção das águas. Projeto incentiva produtores a participarem de ações de preservação das nascentes. E, claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na segunda semana de abril. Uma sessão solene realizada no dia 8 de abril homenageou os 45 anos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. A iniciativa do evento foi do deputado Fábio Félix. Também participaram da cerimônia o deputado Gabriel Magno, presidente da Comissão de Cultura da CLDF, o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Leandro Graz, e Gisele Santoro, que é viúva do maestro Cláudio Santoro, fundador do grupo, além do Davidson de Souza, diretor da Escola de Música. Ainda no dia 8, a Comissão de Assuntos Sociais debateu um projeto de lei do GDF que trata sobre mudanças na carreira de enfermagem da Secretaria de Saúde. A reunião contou com a participação da secretária da pasta, Lucilene Florencio. Ela tranquilizou parte dos enfermeiros generalistas de que eles poderiam ser retirados do trabalho da atenção primária, com a lotação dos novos enfermeiros especialistas. Garantiu que essa substituição não será feita. Já no dia 9 de abril, o plenário da Casa aprovou a reestruturação administrativa de 2 autarquias do DF. No caso da carreira de atividades do Instituto Brasília Ambiental, 100 cargos vagos de técnico de nível médio serão transformados em 62 cargos de analista. Já no caso do DER, o novo reordenamento das unidades administrativas prevê a ampliação dos cargos comissionados, passando de 221 para 390 vagas. O presidente da instituição disse que a mudança garante modernização organizacional e, como consequência, melhoria na qualidade do serviço prestado à população. A Comissão de Desenvolvimento Econômico Sustentável aprovou o andamento de 10 projetos de lei durante sessão extraordinária realizada no dia 9. Uma das pautas é de autoria do deputado Pastor Daniel de Castro e prevê a instalação de lâmpadas LED fotovoltaicas em todas as passarelas do DF. O objetivo é intensificar o processo de eficiência energética, fazendo com que o DF dependa cada vez menos de energia não renovável. O plenário da Casa aprovou durante sessão ordinária do dia 9 a abertura de um crédito especial no orçamento no valor de R$ 206.900.000. A maioria dos recursos vai ser destinada para a instalação de usina fotovoltaica. Na sessão ordinária do dia 9, o deputado Gabriel Magno usou a tribuna para cobrar o governo sobre a qualidade da merenda escolar nas escolas públicas do DF. Ele disse que há professores pagando alimentos do próprio bolso para suprir as deficiências nutricionais, como falta de legumes e saladas. O líder do governo na CLDF reconheceu o problema e disse que a questão já está sendo solucionada. Roberto Negreiros informou que houve troca de cargos na Subsecretaria de Administração Geral e que caminhões com variedade de carnes já estão chegando nas escolas. A saúde mental dos policiais militares do DF também foi tema de debate na sessão do dia 9. O deputado Fábio Félix, presidente da Comissão de Direitos Humanos, disse que o colegiado tem recebido denúncias de esgotamento mental por parte dos agentes. Já o deputado Hermeto, que foi PM por 30 anos, lamentou essa situação e lembrou que só neste ano de 2024, 9 policiais se suicidaram no DF, alguns deles recém-admitidos na corporação. A Comissão de Assuntos Sociais também se reuniu no dia 9. Um dos projetos aprovados é do deputado Eduardo Pedrosa, que reconhece a Associação dos Amigos dos Autistas como de relevante interesse social e cultural. A instituição foi criada em 1989 para dar visibilidade e aumentar a consciência social sobre o que é o transtorno. Estima-se que no DF haja cerca de 60 mil pessoas com autismo, segundo o mapa do Autismo Brasil.
A Comissão de Assuntos Sociais também deu aval para um projeto da deputada Deise Amarilho, que prevê condições iguais em concursos públicos para pessoas com deficiência. Uma das medidas seria gravar em áudio e vídeo as provas dos candidatos PCD que precisam de auxílio para fazer o teste. A ideia é de que isso limitaria o candidato de ser prejudicado por falhas dos auxiliares contratados pelas bancas. Já no dia 10 de abril, o desembargador Cruz Macedo recebeu o título de cidadão honorário de Brasília. O magistrado do Tribunal de Justiça do DF Territórios é natural de Mauriti, interior do Ceará. Ele chegou em Brasília em 1979. O autor da homenagem foi o deputado Wellington Luiz. No mesmo dia, a desembargadora Maria Ivatônia também recebeu o título de cidadã de Brasília. Neste caso, a homenagem foi concedida pelo deputado Jorge Viana. Natural de Arraias, Tocantins, ela entrou na magistratura em 1993 e está no TJDFT desde 2019. O DF está em quarto lugar num ranking entre as 27 unidades da Federação sobre políticas públicas voltadas para o público LGBT. Essa informação consta de um relatório chamado Programa Atena 2021-2024, apresentado pelo presidente da Organização Brasileira LGBT, Tony Reis, durante sessão da Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo deputado Fábio Félix, no dia 10 de abril. O DF atingiu 3,71 pontos, numa escala de um total de 5 pontos. Félix disse, porém, que o GDF ainda tem muito que avançar nesse tipo de pauta. Uma sessão solene realizada no Teatro Levino Alcântara, Asa Sul, prestou homenagem aos 60 anos da Escola de Música de Brasília. A solenidade foi uma proposta da deputada Deise Amarilho. A secretária de Educação, Elvia Paranaguá, compareceu ao evento e se comprometeu com a reforma da sede da instituição. O investimento seria da ordem de 13 milhões de reais. Já na quinta-feira, 11 de abril, uma sessão solene de iniciativa da deputada Jaqueline Silva homenageou os 6 anos do cartão material escolar, que é uma das principais políticas públicas em educação que foi aprovada pela CLDF. O programa investe cerca de 40 milhões de reais em 150 mil crianças e adolescentes. São bolsas que variam de R$ 240 a R$ 320 reais para estudantes de baixa renda. O conflito institucional entre o bilionário Elon Musk, dono da rede social X, ex-Twitter, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, repercutiu no debate entre os parlamentares nesta semana. O deputado Chico Vigilante, do PT, condenou a postura do empresário de provocar a justiça brasileira. É pena que ele não esteja no Brasil para o Xandão mandar enquadrar ele imediatamente atrás das grades, que é onde ele deverá estar. Portanto, ele que continue provocando as autoridades brasileiras para que seja determinado pelo Supremo Tribunal Federal uma medida que eu acho das mais corretas, que é desligar esse X, e aí está o X da questão. A Anatel pode fazer isso de uma hora para outra, é só ter a determinação judicial. E esse elemento que é muito... Parece cachorro bulldog, né? Que cachorro bulldog é muito valente quando está longe das pessoas. É o que ele está fazendo. É fácil ficar plantando bravata lá nos Estados Unidos. Queria ver aqui, frente a frente com a democracia. Portanto, está de parabéns o Supremo Tribunal Federal por fazer um enfrentamento na defesa da democracia. Já o deputado pastor Daniel de Castro, do Progressistas, disse que a condenação a Elon Musk é desproporcional e seletiva. Eu estava lendo hoje, há poucos anos atrás, o Zé Disseu falava de fechamento do STF. Há pouco tempo atrás, houve uma fala de membros da esquerda dizendo que o Xandão tinha recebido 4 milhões de honorários quando advogado era do PCC. E vários outros da esquerda reclamando sobre a atitude do Supremo Tribunal Federal. Qual foi a decisão do Supremo Tribunal Federal?
No que diz a honra, deveria ter impetrado com ação por calúnia, difamação. No que diz a fala, a liberdade de expressão foi exercida na sua totalidade, no amadurecimento do Estado de Direito. Agora já estão falando de fechar o Twitter, fechar o X, ou seja, isso é ditadura, presidente. Para eles podiam tudo, para a esquerda não pode nada. Para a esquerda se fala isso, aí vem aqui dizer, isso é um maluco, é um doido, tem que fechar o Twitter. Isso é ditadura, presidente. Isso não é democracia. Democracia permite a gente falar tudo o que tem dentro das responsabilidades, observando aquilo que não é crime. Certidão de nascimento, um documento que revela informações importantes de uma pessoa. Quem são seus pais, seus avós, de qual cidade e país ela veio. Mas quando falta uma dessas informações, é como se existisse um vazio nessa história que vai muito além do papel. A ausência do nome do pai no registro de nascimento é uma realidade mais comum do que muita gente imagina e gostaria. Atualmente, no Brasil, quase 500 crianças nascem por dia e não recebem o nome do pai no documento. Em 2023, aqui no Distrito Federal, mais de 1.500 crianças nasceram e não receberam o nome do pai na certidão. Uma realidade que essa mãe conhece bem. Ela luta na justiça para ter o reconhecimento de paternidade para sua filha de 5 anos. O DNA já foi realizado. Esse processo já tramita desde 2019, ela nasceu em 2018, né? Mas aí a gente demorou um tempo para se situar sobre como seria o processo internacional e tudo mais. Então a situação como está agora está até uma coisa meio esdrúxula, assim, porque ela recebe alimentos nesse valor irrisório, mas ela não tem o nome do genitor da certidão de nascimento ainda. Uma lei promulgada pela CLDF neste ano determina a partir de agora a obrigatoriedade da comunicação de registros de nascimento sem identificação de paternidade à Defensoria Pública do DF e ao Ministério Público local. A lei estabelece ainda que os oficiais devem informar ao responsável pelo registro de nascimento o direito de a mãe indicar o nome do suposto pai, bem como propor uma ação de investigação de paternidade. A lei é de autoria do deputado Robério Negreiros. A gente elaborou um projeto que virou lei, que obriga que todos os nascimentos de crianças sem a paternidade no reconhecimento, que sejam comunicados à Defensoria e ao Ministério Público. O Ministério Público, como um fiscal da lei, como nas varas de família, já funciona dessa maneira, e a Defensoria Pública que possa fazer esse trabalho de conscientização, principalmente com as genitoras e com a gratuidade da justiça, principalmente as pessoas carentes, para que possa buscar esses reconhecimentos de paternidade e dar essa questão de cunho social, o nome do pai na certidão de nascimento. E o mais importante também, buscar os direitos dessas crianças. Emanuela Saboia, subdefensora pública geral do DF, reconhece a importância do projeto. A lei foi de muita sensibilidade, porque a gente fica muito feliz com uma lei nesse sentido e o deputado pensou mesmo nos nossos vulneráveis, daquelas mães que precisam tanto de apoio, tanto de um apoio paterno, uma ajuda, mesmo que as despesas não sejam divididas meio a meio, ainda que ele possa ajudar de alguma forma, também afetivamente, é ter acesso a uma avó carinhosa do lado paterno, a um avô, a um tio. Ela explica que a Defensoria Pública possui hoje o programa Paternidade Ativa, que oferece gratuitamente realização de exames de DNA para a população do DF. Ambas as partes procuram a defensoria, nós fazemos os exames de DNA gratuito e quando sai aquele resultado, se positivo, todas aquelas questões atinentes à paternidade, como por exemplo, alimentos, a regulamentação do tempo de convivência daquela criança, daquele jovem, né, com o seu pai, com a sua família paterna, também vai ser tratada pela defensoria. Uma série de questões ali, não apenas com ações judiciais, mas com mediação, com conversa. Mais do que um direito, para muitas pessoas, ter o nome do pai na certidão de nascimento é uma questão de cidadania. Primeiro porque é a identidade dela, é a história de vida dela e eu entendo que isso não pode ser negado a ela, né? Ela me pergunta sobre o genitor, né? E eu
tento explicar para ela dentro do que eu posso. Mamãe está tentando falar com ele, mamãe, ela já enviou cartas para ele. Então eu entendo que esse é um ponto, a identidade dela. O outro é em relação aos direitos que ela tem, inclusive de convivência com esse genitor, que para mim seria o principal, mas que eu não posso forçar. Mas ela tem interesse e eu não vou negar esse direito a ela dentro do que for possível para mim. O senhor Odilon está em situação de rua há pelo menos 7 anos. Antes de viver sem um teto, ele foi motorista de ambulância e socorrista. Depois de ficar desempregado, viveu nas ruas do Rio de Janeiro, São Paulo e agora está há 6 meses em Brasília. Para ele, morar na rua é sentir diariamente uma dor no corpo e na mente. Olha, é um leão por dia. Parece que eu estou sofrendo uma tortura, né? No tempo que eu servi no Exército, uma tortura psicológica e física. A gente está travando uma batalha para tentar sair da situação de rua, recolocar no mercado de trabalho e ter tua dignidade e tua vida pessoal retornada de volta. Aqui na capital, seu Odilon não tem lugar fixo para dormir. Só encontra abrigo para alimentação e banho no Centro Pop, o centro de referência para a população em situação de rua, onde também faz serviço de varrição. Outra atividade é no Renova DF, um programa de qualificação profissional. Na verdade, né, eu não tenho ponto certo, como foi de especificar. Não tenho um ponto certo para mim dormir por questão de segurança e questão da chuva. Hoje eu faço um trabalho voluntariado dentro da instituição aqui do Centro Pop, né, na varrição, em questão de colaboração com o voluntariado. Eu faço um sacrifício de 8 a meio-dia no Renova, que eu consegui com muito sacrifício, e depois que eu saio de lá, venho para cá para buscar a alimentação, tomar banho e fazer o trabalho voluntariado. Procuro desempenhar o máximo que eu posso dar de mim, né, para poder tentar manter a higiene no local. Nas ruas de Brasília, o senhor Odilon não está sozinho. De acordo com o levantamento do Instituto de Pesquisa e Estatísticas do DF, a capital conta com quase 3 mil pessoas em situação de rua. Já nas contas do governo federal, Brasília tem quase 8 mil pessoas morando nas ruas. Com o objetivo de resolver essa situação, o GDF está preparando um plano para reduzir a população de rua e acolher esse público. Segundo o governo, o trabalho conta com a participação do Ministério Público, do Governo Federal e do Supremo Tribunal Federal. A Câmara Legislativa também faz parte do grupo de trabalho para desenvolver esse plano. O deputado Ricardo Vale representa o Legislativo. Para o parlamentar, a iniciativa do GDF é positiva, apesar de o projeto estar apenas começando. A avaliação que eu faço ela é positiva à medida que o governo, enfim, constrói um GT com várias secretarias, com o Ministério Público, com a própria Câmara Legislativa participando. Nós entramos nesse GT para construir uma política pública permanente, duradoura. Isso está sendo construído, está muito precoce ainda, mas a gente acha que é um momento importante, porque, enfim, estão tentando resolver esse problema. O deputado quer acompanhar de perto os projetos e as ações do governo para garantir os direitos fundamentais dessa população. A ideia é a gente acompanhar, fiscalizar, exigir que o governo cumpra, né, a resolução do Supremo de não tirar essas pessoas de forma agressiva, de forma violenta. Então precisa ter paciência, é um problema que tem que ser resolvido com tranquilidade, respeitando a dignidade da pessoa humana. Joana Dark é representante dos moradores de rua. Com a experiência de quem viveu 11 anos nas ruas de Brasília, ela pede mais participação das pessoas que vivem essa realidade na construção do plano. A população em situação de rua não teve participação na adesão a esse plano. Isso já foi o primeiro erro que o GDF cometeu. A segunda coisa, como é que eu vou fazer adesão a um plano que eu não tenho um aporte para receber essas pessoas, para acolher essas pessoas de verdade?
né? Ofertar acolhimento institucional para essas pessoas é continuar violando o direito delas, entendeu? Porque se elas vieram fazer barracos na rua, é porque de fato esses acolhimentos não prestam. Para a líder do movimento, o plano deve envolver vários setores da sociedade e deve principalmente garantir moradia adequada. É a moradia digna. E moradia digna é políticas intersetoriais. Não é só falar de moradia, não é só jogar a pessoa dentro de uma casa, de um gueto lá longe da região onde as pessoas vivem. É pensar em trabalhar esse processo de saída de rua como um todo, com atendimento biopsicossocial, com o emprego e geração de renda, né? Com saúde digna e as outras coisas. Mesmo que chegue fragmentado essas coisas, mas chegando e dando esse suporte para que as pessoas consigam sair, é outra realidade. Enquanto o plano não vira realidade, as pessoas em situação de rua querem pelo menos serem ouvidas e tratadas com dignidade. Agora, como é que vai ficar fazendo ação de zeladoria pública, tirando o único teto que essas pessoas têm, sem ofertar nada para elas? As pessoas morrendo de tuberculose, de Covid-19, de dengue, estão na mercê de tudo, distribuindo uma comida pobre, sem ter cobertor, com um tempo de chuva desse, as pessoas têm que estar na situação de rua, debaixo das marquises. Então, se for pensar como um todo, tem que pensar na realidade que essas pessoas sangram, elas respiram. E aqueles que estão na rua, a gente, como eu, pago imposto, sou eleitor, sou um cidadão honesto como qualquer um outro. Não devo a justiça, não devo nada à justiça. Independente de eu estar nessa situação, mas eu tenho a minha dignidade. A Fazenda Santa Marta está situada no núcleo rural Taquara, em Planaltina, a pouco mais de 1 hora do plano piloto. São 40 hectares com a criação de gado e o cultivo de frutas e grãos. A produção é realizada com cuidados ambientais específicos para preservar os recursos naturais das 4 nascentes e do Ribeirão Pipiripau, que atravessa o fundo da propriedade. Seu Nascimento está na Santa Marta há quase 40 anos e trabalha para preservar as fontes de água com o plantio de espécies nativas do cerrado e a conservação do solo. Aqui dentro, na realidade, eu tenho 4 nascentes, né? E elas todas são preservadas. Os animais não entram, porque eu tenho gado também, mas essas áreas todas são isoladas. Então, o que nasce ali é para proteger a área, proteger, né, vamos dizer assim, a vida. Seu Nascimento participa do projeto Produtor de Águas desde 2017 para a preservação das nascentes. Ele recebe a orientação de técnicos da Emater que visitam a propriedade e integram um grupo formado por 14 entidades que trabalham no projeto coordenado pela ADASA, a empresa que trata de água e saneamento no DF. A engenheira ambiental da Emater explica que o produtor de águas realiza ações de reflorestamento para proteger o solo, evitar erosões e o assoreamento, que é nocivo para o rio. Além do plantio das espécies nativas, como jamelão, são usadas cercas para a proteção das nascentes e curvas de nível são feitas no solo para fazer com que a água possa infiltrar melhor no terreno. O Pipiripau é um rio importante para abastecer as cidades de Planaltina e Sobradinho, além do núcleo rural Santos Dumont. E ações como essa, assim, nas bacias hidrográficas do Distrito Federal, vão refletir no abastecimento das cidades. Então, assim, ganha o produtor rural na sua chácara e ganha toda a sociedade com a disponibilidade hídrica, né, a disponibilidade dos recursos hídricos em suas próprias casas, em suas residências. Lei promulgada na Câmara Legislativa de autoria do deputado distrital Eduardo Pedrosa possui como objetivo estimular a participação dos proprietários rurais no projeto Produtor de Águas para ações de recuperação das nascentes que abastecem o DF.
A lei incentiva os produtores a participarem mediante a compensação financeira dos serviços ambientais prestados. O Distrito Federal é um lugar onde a gente, falei que é o berço das águas, né? O Cerrado brasileiro. Então é muito importante a gente ter esse cuidado, essa atenção. E daí a gente tem desenvolvido esse projeto buscando envolver a comunidade como um todo. Então, a gente tendo acesso à preservação dessas nascentes, a gente conseguindo preservar as águas do Distrito Federal, a gente vai estar automaticamente conseguindo garantir que os produtores continuem tendo acesso a rotas aí para produzir no Distrito Federal. Com a gente fazendo isso, acredito que a gente consegue garantir que quem já produz consiga continuar produzindo como está produzindo e quem não produz consiga produzir mais. A gente se preocupa muito com essa questão da contaminação, da gente perder essas nascentes, perder esse potencial hidrográfico que nós temos aqui no Distrito Federal. O novo Estatuto Legal tem como objetivos reduzir o nível de poluição nas bacias hidrográficas, tratar do manejo integrado do solo e das águas nas bacias, garantir a sustentabilidade econômica e ambiental dos manejos por meio de incentivos financeiros aos produtores rurais. Com essa lei, será possível a gente alcançar mais produtores, né, e incentivar também mais práticas conservacionistas na região. Seu Nascimento, que já recebe uma compensação financeira pelas ações de preservação do rio Pipiripau, acredita que a nova lei pode trazer mais gente que se junte a ele na tarefa de proteger as nascentes. No fim, toda a sociedade é beneficiada. Com essa nova lei, né, com certeza, muitos produtores, né, vão entrar nesse programa também, né, porque beneficia a terra, beneficia eles, beneficia a população toda. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.